Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Tudo bom? noite. Como é que foi o feriado aí? Tudo certo. É Muito trabalho? normal aqui, trabalhar, mesmo Trabalho? jeito. É, Não folgou? não, Apareceu o serviço no feriado? é, E Tá aí? bom, né? Enquanto hoje estava gastando, né? Estava enchendo o bolso, né? verdade. Durante um tempo tem que trabalhar, né? Trabalhar, É, né? Trabalhar, na verdade, tem que trabalhar sempre, né? O tipo de uhum, trabalho que tem que ir mudando com o tempo, né? certo. Tempo de trabalho, tipo, é, a gente tem uma visão meio torta, né, de trabalho. A gente já tem na cabeça que trabalho é a gente vender o nosso tempo em troca de um trocado, né? Uhum, Isso é trabalho, mas não é só esse trabalho que tem. Tem outros trabalhos mais importantes, melhor remunerados, onde a gente não precisa ficar preso, né, ali. Esse é o principal. E é disso que a gente vai falar também hoje. tá certo. A gente comeu esse pedaço aqui da Bíblia no almoço aqui, a gente mastigou, digeriu, estamos digerindo aqui. Só que no almoço foi em Nihongo e agora vai ser em português. Aí com meu filho, Ah, a gente tem que se virar no Nihongo, porque o Nihongo é inglês, né? Um pior que o outro. Aí como meu inglês é muito pior que o meu Nihongo, então ficou no Nihongo mesmo. Mas é bom porque a gente aprende também, né? é, É... Cazué vai ler esse trecho aqui de Segunda Reis 4 de 4, Segunda Reis 4 de 1 a 7. E aí? Localizou aí, Luiz? A versão do Luiz é um pouco diferente, né? Mas o sentido é o mesmo, né? tá. É que no meu aqui, eu tô vendo pelo celular, ele Hum. tem dois reis, né? É Primeira Reis e Segunda Reis. É Segunda Reis. Ah, tá, É o segundo livro de Reis, capítulo 4. tá. É o capítulo 4 de 1 a 7. Ou a gente pode fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, cada um lê um versículo e vai rodando entre os três aqui. Ah, tá. Quem quer começar aí? Eu não vou começar. Eu Eu começo. começo. Ah, Ah, tá pronto. bom. Aí, Luiz, manda aí. Eu rodo assim, ó, no sentido horário. Aí depois eu, a Casé, depois o Luiz. Vamos lá. O Então primeiro começa. é um pouco mais longo, pode ler. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. É eu? Não. É, Eu? é, é, vocês. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Pedir uma coisa aqui para vocês. Vamos orar rapidinho, porque a gente precisa de socorro nessas horas. Pedir para Deus socorrer a gente, para a gente poder absorver o máximo possível
porque o tempo é limitado e a gente precisa aproveitar essa oportunidade aqui, né, de pegar esses tesouros que estão escondidos aqui nesse trecho. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de te buscar, de poder, através da tua palavra, Senhor, buscar os tesouros que tu tens reservados para nós. Nós te pedimos que não seja nós, mas que seja tu falando, Senhor, que tu coloque o teu Espírito Santo em cada um de nós, para que haja crescimento, para que seja debelada a nossa ignorância, Senhor. Mais um pouco ela seja debelada, a nossa grande ignorância. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Te pedimos o favor da tua sabedoria, que tu derrame a tua sabedoria sobre nós. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Então, você já ouviu falar da palavra desinvestimento? Não, Não? Investimento você conhece, né? sim, Desinvestimento é o contrário, tá entendendo? É tipo pegar um... Você imagina um balde, aqui tá falando de pote, né? Mas imagina um balde cheio de buraco. Aí o investimento, o que que é o investimento? É pegar, por exemplo, e colocar azeite, colocar água dentro desse balde. Né? Seria o retorno do investimento, né? Pá, pá. Mas olha só, se esse balde tiver furado, o que que vai adiantar, né? não adianta nada. Não adianta nada. Então, deixa eu te falar uma coisa. Meu balde estava furado a vida inteira. Passou mais de 50 anos furado. E haja eu colocar água dentro do balde, haja eu colocar azeite. E o negócio não sai do lugar. Mas, rapaz, o que está acontecendo aqui? E haja, ó, me ferrar. Aí, digo, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu, pá, um dia caiu a ficha. E eu descobri que o meu balde estava todo furado. Recebia, ganhava, mas não, tá, pra onde vai esse troço? Será que a gente não tem esse tipo de experiência em comum? Porque, fala a verdade, se a gente fosse, tipo, guardar que seja, vai, 20%, 10% de todo o dinheiro que a gente já pegou na vida, era pra gente estar rico, né, não? É, De toda a grana que passou pela mão da gente, era pra gente estar muito bem, né? Era pra estar nessa correria aí de, pelo menos não de vender tempo mais, né? Então, o desinvestimento, ele estraga todo o investimento que for feito, não adianta nada. Então, só que assim, para consertar o buraco ou a rachadura do balde, do pote, muito difícil fazer com ele cheio, ou pelo menos com água entrando, né? Ou fazer com ele molhado. Às vezes tem que secar para fazer o reparo, para fazer o conserto, botar cola, né? E a cola tem que secar, não tem que passar muito tempo. E aí, ajeitou bonitinho, aí sim, aí você pode pôr água, pode pôr azeite, pode pôr o que for, que vai ficar lá, o negócio vai preservar, né? E sabe que no pote da gente, no balde da gente, o que não falta é buraco, o que não falta é rachadura. Inclusive rachadura obrigatória, ou, entre aspas, obrigatória. Por exemplo, uma rachadura que é obrigatória a gente ter. Dinheiro que entra, às vezes até antes de entrar, ele já saiu. O que que é? Imposto. 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 O imposto, tecnicamente, juridicamente falando, ele é um roubo, né? Ele é roubo. Porque o que é considerado roubo juridicamente falando? Tecnicamente falando, é quando alguém subtrai algo de terceiros mediante violência ou coerção para uso próprio, para benefício próprio ou de terceiro, né? Fechou, é imposto. Porque o imposto é imposto, não é opcional. Você tem que, você tem que soltar, porque senão o governo vai e te arranca na marra. E até te prende, te aplica multa, usa violência, toda a violência do Estado, né? O Estado funciona que nem uma máfia. E é para o próprio Estado se manter, e aí ele diz assim, não, é para beneficiar as pessoas menos favorecidas. Pronto, fechou. Para benefício próprio ou de terceiros. Fechou, é roubo.
Tecnicamente é roubo. Só que aí, para não ficar feio, o Estado fez umas leis que legalizam, né? Ou pelo menos que dão uma roupa bonita para esse roubo. E chama quem se nega a, a, a ser roubado de sonegador. Mas assim, não adianta a gente querer trombar, não. Tem que usar a cabeça e entender como funciona e buscar as saídas que tem legais, né, dentro do sistema. É o que a gente... Hoje eu passei a tarde toda fazendo isso. Praticamente a tarde toda. Depois das 3 horas eu saí com meu filho, porque assim, a gente está numa fase de ter que gastar muito com ele, né? Meu filho caçula, porque ele estuda na Austrália e é uma dinheirama do caramba, bicho. Meu Deus do céu. E o meu salário na empresa é 155 mil ienes, que dá $1.000. Um pouquinho mais de $1.000. Bruto, tá? Ainda tem os descontos. Mas é que assim, Cachorro quente. não é a minha única fonte de renda, né? Eu tenho aluguéis que não passa pela empresa, que entra, eu não preciso pagar chacaio quem. Por isso que eu não faço questão de ter salário alto na empresa. Porque senão se aumenta o chacaio quem, aumenta imposto, aumenta tudo. É melhor ter outras fontes de renda para complementar o salário que a empresa me paga. Esse problema é porque também o meu patrão é mão de vaca. Eu já pedi aumento para mim mesmo e eu não consegui me dar ainda aumento. Eu estou quase pedindo as contas. Pedir as contas, eu vou entrar no seguro-desemprego. Ainda vou meter a empresa, meu patrão no pau. Quando você é o próprio patrão, tem disso, né? Você não tem o que fazer. Vai reclamar para quem? Fazer greve. Fazer greve. Esse patrão aumenta o meu salário. Então, tem para ver só, a gente tem uma poupança da família, tem um patrimônio financeiro, mas se não tomar cuidado, isso aí acaba rapidinho, ainda mais com essa despesa lá na Austrália, né? E aí, qual que seria a saída, né? Estudar, aprender para poder preservar o patrimônio, fechar os buracos do pote, do balde, eliminar rachaduras e poder passar esse período aí de despesa alta sem perder tanto patrimônio, né, da família. Aí esse trecho aqui, você imagina só. Vamos fazer imaginar uma coisa aqui que não está escrito aqui na Bíblia. Vamos imaginar. Se o pote que essa mulher tem, se ele tivesse cheio de buraco, cheio de rachadura, aí Deus, tipo, o pote que ela tinha óleo, mas não estava, aparentemente não estava cheio. Aí ela foi derramando nos outros potes vazios e não parava de sair azeite desse pote, né? Quer dizer, um milagre da multiplicação do azeite. Eu acho, tá? Tem que pesquisar melhor, mas eu acho que esse azeite é provavelmente o azeite de oliva puro, né? Extra virgem. Até hoje é caro, né? Naquele tempo eu acho que era mais valioso ainda. Então tinha um milagre de multiplicação. Esse milagre aí é o próprio Deus que providenciou, né? Eu tinha o vasilhame lá e enchia. Aí eu dizia, ó, garoto, tira esse aqui e traz outro. Pá, põe outro. E haja descer óleo do pote que Hum, tipo, não tem explicação, né? Quer dizer, Ela tinha só uma, né? Ela tinha só só um, uma que foi derramando nos outros. Foi e enchendo nos não outros. parou de sair óleo, de sair azeite dessa botija aí. Quer dizer, haja pô, né? Então, olha só, mais uma vez, Deus está mostrando aqui pra gente que é Ele que dá de presente pra gente o patrimônio. Investimento, quem faz crescer, quem faz prosperar é o próprio Deus. Agora, a nossa parte. Vamos ver se esse nosso pote não está furado. Vamos ver se não tem rachadura. Vamos ver se a gente não está com um pote muito pequeno. Vamos ver se a gente não tem só um pote que está querendo um milagre para a vida da gente. Eu vejo assim, esses potes, né? Vários potes que tem, representa também várias fontes de renda. A gente só tem uma fonte de renda e está querendo que Deus faça mais milagre. Não tem como, a gente se colocou dentro de uma caixa de sapato. Ainda chama Deus para entrar lá. E Deus, ele só parou quando não tinha mais pote para pôr. Ou seja, quanto mais fonte de renda você buscar, mais bênção você vai ter. Então, buscar outras fontes de renda é uma lição que a gente precisa aprender.
né? Essa fonte que hoje você tem, né, que é o teu trabalho, né, o teu esforço, é uma fonte, mas é uma só. Você precisa buscar outras. Na verdade, no futuro você tem que abandonar isso aí, de vender o teu tempo, o teu esforço, você está sempre na correria, tem que correr com isso aí, viu? Aí, para isso, tem que tem que parar de fazer o desinvestimento. O que que é? Vamos trabalhar para vedar os buracos e consertar as rachaduras do teu pote. Do nosso pote, porque todo mundo tem algum vazamento, tem rachadura, tá vazando por algum lugar. E, tipo, tá só desperdiçando, não tá beneficiando ninguém, né? Uhum. Então, primeiramente, Deus quer abençoar você, quer abençoar eu, quer abençoar a gente pessoalmente. Porque se a gente não for abençoado, a gente não tem como abençoar ninguém. Então, o primeiro pote que enche é o nosso. E aí esse pote vai virar fonte de bênção para outros potes. Ou seja, a gente primeiro tem que ir atrás de conhecimento, sabedoria, entender que não é esforço. A gente tem alguma coisa para fazer, mas é assim, uma coisa bem suave na nave, tá? Nada de ralar feito louco, acordar de manhã cedo e dormir de madrugada, correndo atrás de zangueô, disso daqui. Rapaz, isso aí é realmente uma maldição. A gente precisa fugir disso. E o que mais, tipo assim, o que mais que você acha aí, Luiz? O que que você acha que pode ser um desinvestimento? Ou o que pode ser, assim, um buraco, uma rachadura que pode ter no teu pote, por exemplo? Do meu, eu sei um monte que tem. O que que você acha que pode, assim, você está recebendo e, ao mesmo tempo, não está conseguindo manter? Você tem, assim, uma ideia do que pode ser isso aí? O que eu sabia mais era sobre o imposto. Imposto é uma que, As, olha, tem jeito, tá, esse do imposto. Tem jeito. A ah, gente vai tratar disso aí. Eu vou explicar depois o que que a gente fez aqui com meu filho, o que que eu estou fazendo aqui com ele, porque isso aí é uma coisa que eu vou passar, já comecei a passar devagarinho para todo mundo que está com a gente, que está trabalhando com a gente, que é e praticamente ficar isento de imposto. Dá para ficar. Você sabe qual é o maior imposto para quem tem uma renda assim de mediana para baixa aqui no Japão? É o Seguro Social não. Shakai Hoken. Hum, Shakai Hoken porque tipo assim é um imposto camuflado, né? Que diz que é seguro, mas na verdade é imposto. Você não tem como ficar pagando. Se você não está no Shakai Hoken, que é para quem é funcionário, você tem que estar o Kokumin, né? Que é até pior, né? O Kokumin Keiko Hoken e o Kokumin Nenkin. hum, é, Imposto. Imposto da prefeitura, né? ah, Tem o é, imposto da casa. o de residência, né? O da prefeitura é o de residência, né? E tem o imposto Imposto da dos. casa, né? Que você mora, né? O IPTU, Isso. né? Daqui. Então, tem E cheio de a regra. diferença de pessoa física jurídica também tem a tributação também, né? Tem. Só que a tributação sobre pessoa jurídica é menor do que sobre pessoa física. Ah, Em quase todos os países do mundo, né? Aqui no Japão não é exceção. Não é paraíso fiscal, mas não é tão inferno assim. E e estava comentando a respeito sobre hereditariedade lá que eu vi agora recentemente no Brasil, que eles vão tributar agora quando passa a casa de falecimento do pai para o filho, também vai sair um novo imposto, né? imposto de herança, né? Imposto de herança. Eu não sei como é que é imposto de herança no Brasil, mas aqui é bem ferrado, viu? Por isso que o Chega. pessoal tinha que abrir uma empresa, é, não passar por pessoa física, né, do pai para o filho, deixa no nome da empresa e a empresa passando. Só. É, É isso aí. E outra é procurar fazer o máximo de transferência de patrimônio em vida. Como? Tem várias maneiras, mas sempre fica bem mais fácil se for através de pessoa jurídica. Você abre uma pessoa jurídica para ir passando aos poucos, né? O patrimônio para os teus herdeiros. Isso aí a gente já começou a fazer, né? Como, por exemplo, eu coloquei meu filho
como prestador de serviço da nossa empresa. Ele não é acionista da nossa empresa. Ele, na verdade, não aparece nada assim na constituição jurídica da empresa, ele não tem participação nenhuma. Mas a empresa é da família, mas a família, assim, o acionista único é eu, nem a Casoé também não tem nada. Mas aí qual que é a estratégia? É fazer com que o patrimônio entre na pessoa jurídica, o lucro, concentre na pessoa jurídica e ali vai para os familiares como prestador de serviço, né? E aí, para mim, tipo, não interessa aumentar muito, porque o meu rendimento, todo o meu rendimento, ele é tributado a alíquota mais alta que existe. E com o Chacai Roquem, tudo. E o Chacai Roquem é dobrado, né? Porque tem a parte que o funcionário paga, que no caso eu vou pagar, e tem a parte que a empresa paga, né? Então é o dobro, né? Na verdade. É um dinheiro que, na verdade, a empresa poderia passar para o funcionário, né? Não pode porque o governo quer garfar. O governo passa a mão e leva embora. Mas, na verdade, é parte do salário do funcionário, né? Então, se somar tudo, cara, é um imposto tremendo isso aí. É um tremendo de um buraco. Como que vai fazer? Não adianta trombar de frente. Esse buraco aí tem que usar inteligência e estratégia para poder vedar ele. Vedar completamente não consegue, tá? Mas, assim, diminuir bastante, bastante mesmo, para não precisar nem ficar mais preocupado, é possível. É, sem esse conhecimento, veja bem, como que Deus está lá assim, puxa, mas eu vou, tipo assim, eu vou dobrar a renda desse cara porque eu quero abençoar ele. Pá, eu dobro, mas tipo, o salário dele dobra, mas o imposto triplica. O que que adianta, né? Ah, eu vou estar pondo água num paneiro furado, é? Se ele não entende que ele tem que aprender, que ele tem que crescer, que ele tem que primeiro evoluir, para depois eu poder encher o balde dele, a botija dele de óleo, não adianta. Pensa essa mulher, se ela está pondo, ela está recebendo óleo ali. Está recebendo óleo. Pá, tá, e, e a botija tudo furada. Já pensou? Para que eu vou estar multiplicando óleo para essa mulher? Não adianta nada. Besteira. Sabe por que, que o pobre continua pobre? Porque o pote dele é tudo furado. Deus até às vezes quer abençoar o sujeito, mas não pode. Para quê? A própria pessoa se destrói. E Deus está, assim, e ainda tem gente que reclama, mas na verdade Deus está sempre abençoando, sempre dando azeite, sempre jogando mais e mais e mais. Mas, tipo, a pessoa não tem conhecimento, não entendeu o, o que tem que fazer primeiro, que é vedar. Vai entrar mais alguém aqui. Vamos ver aqui quem que é. Ah, o É o Luiz. Luiz? Luiz entrou. Então, a, tá aí pelo iPhone. Caixeu aqui. Tá com vídeo desligado. Então, não adianta nada, né? A gente tem que cuidar primeiro de vedar os buracos. Porque senão, não vai adiantar. Agora, cara, resolver esse problema aí, e é isso que tem que ser o primeiro trabalho, é o desinvestimento. O que que é desinvestimento? É buraco dentro do nosso balde, dentro do nosso pote. Porque senão, cara, não adianta fazer investimento. Não adianta correr atrás de fazer isso, fazer aquilo, que é perda de tempo. Não adianta nada. Aí, tipo, é serviço de besta, né? Serviço de português. Eu fui português praticamente a vida toda. E o outro, no caso, seria é, juros de compra de bens. O outro o quê? Por exemplo, quando a gente comprou o carro, a gente também paga os juros, né? Então seria um dos. Ah, os juros? Isso. Sim, com certeza. Agora, só um detalhe aí, tá? Juros depende. Se você sabe os dois tipos de dívida que tem, os dois tipos de financiamento que tem? Eu Ah, sei que tem a dívida dívida boa, boa e a dívida é, ruim, né? a Só dívida, que a, essa então, dívida boa que falta conhecimento e visão para estar conseguindo chegar lá.
Nesse ponto, né? Se tem a dívida boa e se tem a dívida ruim, significa que existe os juros bom e os juros ruim. Você concorda? Certo. Então, a gente precisa entender isso aí, que o pagar juro não é sempre ruim, né? Pode ser até bom, dependendo, né? Tipo assim, a gente paga um juros de 10, mas se dá um retorno de 20, tá ótimo. A gente está no lucro, né? Uhum. Então, o juro pode ser tipo assim, pode ser que não seja um buraco, pode ser que não seja uma rachadura, né? Pode ser que seja, na verdade, uma oportunidade que a gente está aproveitando. Ah, apareceu. Tá me ouvindo aí? Agora sim. A gente está te ouvindo bem também. Então, a gente está falando de balde furado. De? Balde. Balde furado. Ah, Inclusive, inspirado naquela pergunta que tu deixou lá no WhatsApp lá. Se falasse assim, se eu tivesse descoberto o investimento quando eu era mais novo, né? Uma coisa assim. Eu fiquei pensando nessa pergunta aí. É verdade. Só que, tipo, o investimento tem a sua importância, só que a gente está falando aqui de uma outra coisa que é mais importante que o investimento. O que é um balde furado? Um balde normalmente é para receber água, né? Aqui esse trecho de 2 Reis 4, de 1 a 7, fala a viúva que recebeu o milagre de multiplicação de azeite. Aí ela foi pegar emprestado vários potes para colocar o azeite. O pote que ela tinha azeite, ela foi derramando do pote dela nos outros potes e não parava de sair azeite do óleo do pote dela. Multiplicação do azeite. Aí eu estava falando aqui, né, que o que adianta, né, se Deus estava multiplicando o azeite dentro do pote dela para ela encher outros potes, se os outros potes tivessem furado, né, tivesse com rachadura, cheio de buraco, não ia adiantar nada, Vazando, né? vazando. Esses buracos representam o desinvestimento, né? Colocar, tipo, o que entra é o investimento, é o retorno do investimento. E o que tivesse vazando seria o desinvestimento. Então, não adianta nada, né? E o que a gente tem que focar primeiro é em cessar o desinvestimento, cessar os buracos, consertar os buracos para depois, aí sim tem sentido a gente encher os potes. A gente não, na verdade, a gente vai só fazer a coisa que é, mais possível, é que é que só a questão é que a maioria das pessoas, não só dos brasileiros, mas das pessoas do mundo em geral, né, não tem essa ideia de investir, né? E para pensar em investir, como é que se diz assim? Enfim, o que eu quis dizer lá é que eu não tinha o pensamento e eu não sabia a importância do investimento, Sabe o né? que é isso? Enquanto a gente é jovem, a gente acha que a vida é eterna, né? A vida aqui é eterna. A gente tem a juventude para sempre, não vai precisar se preocupar com a velhice. E que aquela renda também é eterna também. Falava A isso gente acha também. que a juventude é eterna, né? Não só a juventude, como a renda. Eu É, ganhava bem, eu achava que aquilo seria eternamente também. A- Exatamente. é o erro dos cabeça dura. Da mesma forma, quando eu cheguei na Coito, ganhava 350, 400 mil e achava que aquilo ia ser eterno de novo. Mas não que é eterno, a gente sempre acha que é eterno. É. Tudo isso é falta de consciência. Então, aí a questão é assim, a gente está vivo, tá em tempo ainda de resolver isso aí. Mas só que não adianta nada se o pote que a gente tem tiver furado, né? Que nem esse caso aqui. Se eu puder ler, não sei se tu leu, né? O 2 Reis 4 a 7, fala de um milagre de multiplicação de azeite de uma viúva. É, imagina se esses potes tivessem com rachadura, tivessem furado. Não ia adiantar nada, né? Não ia adiantar nada. Ou seja, a gente corre atrás de investimento, até consegue dar um bom retorno, tipo, vai invertendo óleo dentro do pote, vai colocando água dentro do balde, mas vai ver, o bicho está sempre vazio. Por quê? Está cheio de buraco.
E eu estava falando para o Luiz no início, imagina se a gente pudesse ter guardado 10%, 20% de todo o dinheiro que a gente já passou pela nossa mão durante a vida, nossa vida, a gente estava rico. Todos nós estávamos ricos já. Né? A gente estava com a vida resolvida, pelo menos financeiramente. Então, o principal é a gente cuidar de, primeiro, fechar os buracos dos baldes. Porque Deus ele é especialista em dar e dar com abundância. Só que não adianta nada. Por que que o pobre é sempre pobre, cada vez mais pobre? Porque o pobre, ele acha que correr atrás do dinheiro é a solução. Ele acha que correr atrás de uma coisa que dá um resultado alto é a solução, e não é. A solução é, primeiro, vamos consertar o nosso balde, porque ele está furado. A gente tem que receber e tem que manter, senão não adianta. Hum. Porque a gente estava falando de buraco, né? Qual é o buraco que tem no nosso balde? Primeiro, assim, descarado, né? É um buraco que colocaram, gigante, no nosso balde. Um buraco chamado imposto. O que a gente recebe, antes de receber já saiu. E o que entra depois, um monte de coisa de imposto para pagar. Para quem tem carro, tem imposto do carro. Quer dizer, o Bozo é isento porque ele tem a carteirinha. Mas tem o Chaquen, é tudo imposto, tá? Tem imposto da prefeitura, tem imposto da casa para quem tem casa própria. Tem imposto é o que não falta. E tem aqueles impostos que já são descontados antes, para quem é salariado. Né? Então, é tipo assim, aparentemente é uma guerra sem fim, mas tem jeito de... O imposto não dá para tapar completamente, mas dá para reduzir a ponto de não precisar a gente se preocupar com ele. Eu estou fazendo isso aqui com o Naok, né? E tá indo bem, está funcionando bem, e a gente consegue não só diminuir o imposto, mas preservar o patrimônio da família, né? E ter um padrão de vida bom. Passar por essa fase aí que está uma despesa alta, né? Por ele estar estudando lá na Austrália, está fazendo faculdade lá. Mas dá para a gente passar se a gente for atrás de fechar os buracos para não ficar vazando. Então, mas para adotar esse sistema, a primeira coisa é ter que ter uma empresa, né? Ajuda muito. Só que assim, tem coisas que qualquer um pode fazer. Qualquer um. Eu fiz empresa, né? Mas ele está como pessoa física, né? Então, se ele tivesse empresa, seria melhor também, né? Dependeu também de uma empresa, né? Que no caso é a tua. É por isso que todo mundo tem que ter sua empresa. Tem que ter uma empresa, senão não tem como. Empresa não, todo mundo já tem o seu negócio, né? A vida é um negócio próprio. Agora tem que ter uma pessoa jurídica, né? Ajuda muito na questão de preservar patrimônio e de fechar os buracos, fechar as brechas, né? É uma das maneiras de se fechar. Isso aí a gente vai aprender, porque eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou ensinando para o Naoki, eu vou passar também. Só que é uma coisa assim, de uma vez não tem nem como, né? Mas para quem estiver acompanhando, o principal é a gente primeiro cuidar para que o nosso pote esteja sem rachadura, sem buraco, pelo menos sem um buraco grande. O imposto não dá para eliminar todo o buraco do imposto, a rachadura, né, do imposto, mas dá para deixar ela tão pequena que não precisa nem se preocupar. Tem jeito. E muito cuidado também com os impostos disfarçados, né? A gente estava falando do Chacai-Roquem. Chacai-Roquem é um imposto disfarçado, né? Eu não sei se vocês sabem, está incluso a aposentadoria também no COSEI nem Kim. O problema é esse, né? Não, não, escuta só, olha só. Deixa eu ver. Será que vocês sabem de uma regra que tem da aposentadoria aqui no Japão? Que, por exemplo, aposentado. Eu me aposentei, pá. Aí eu vou receber minha aposentadoria, né? Aquela fortuna. Só que se eu tiver qualquer atividade, enquanto eu tiver aposentado, uma atividade remunerada, o que eu ganho vai ser diminuído da minha aposentadoria. Vocês sabem dessa regra? Não. Isso aí eu sabia. Você faz um baito, tipo, eu ganhei 100 mil no baito. Não vai diminuir 100 mil na aposentadoria, mas vai diminuir bastante. Sei lá, 50%, 60% vai diminuir. Ou seja, talvez 50 mil vai diminuir da tua aposentadoria porque você fez um baito no mês que ganhou 100 mil. Tá entendendo? Se você, tipo, tem uma renda maior por fora a aposentadoria, zera. Tem um limite, acho que é 250 mil, aí zera a aposentadoria. Você não recebe nada. Talvez precisa da pessoa jurídica, né?
Não, nesse caso aí, estou falando só da aposentadoria pessoal, né? Pois é, aí no caso, se a pessoa tiver alguma renda extra pela pessoa jurídica, aí não tem nada a ver, né? Só que a renda, o dinheiro vai ficar na pessoa jurídica, não pode ficar na tua conta, né? Então, Não é uma renda direta, né? essa situação, né? Então, porque para passar da pessoa jurídica para a pessoa física, aí vai entrar como renda, não tem jeito. Então, aí é que eu digo, a grande armadilha da aposentadoria que o governo promete. Aqui no Japão é terrível. Acho que no Brasil não está assim ainda, mas provavelmente vai virar, viu? Que é coisa ruim, eles copiam, né? Um do outro. Não, porque também essa reforma previdenciária é necessária, né? Tanto aqui no Japão quanto no Brasil. Todas as previdências estão falidas, né? Esse sistema de previdência, na verdade, se chama pirâmide, né? É um sistema de pirâmide, que é crime, né? Pirâmide é crime, e é o que o governo faz. E ninguém é preso, ninguém do governo é preso por causa disso. Ele fez uma pirâmide, que enquanto tiver gente entrando, está funcionando. O dia que para, aí a pirâmide se desmancha. Isso é pirâmide, é crime, né? É crime contra a. Como é que chama? Contra o. Tem no Brasil um nome. Qualquer sistema de pirâmide é crime, né? No Brasil. Contra o sistema financeiro. É uma coisa assim, mas é pirâmide. É pirâmide. Verdade. É pirâmide. Nunca vai funcionar um sistema desse em lugar nenhum. Só se, tipo assim, ficar sempre crescendo a população, sempre crescendo, sempre o pessoal tá entrando cada vez mais, mas a tendência não tem como manter isso por muito tempo. Um sistema de aposentadoria que funciona é, por exemplo, do Chile. O Chile, né? O Chile tem um sistema de aposentadoria que funciona, que não é pirâmide. E eles estão querendo adotar aqui também, né, isso aí. Eles viram que não tem saída, agora tem A Sinissa, previdência privada também funciona. Em qualquer lugar do mundo está funcionando a previdência privada. privado, então. A previdência privada. Então, é isso aí que funciona, não é pirâmide, né? Agora, por isso que eu digo, olha, essa previdência do governo, eu, quando me aposentar, infelizmente não falta muito, eu quero ter uma renda boa. E eu não quero depender de aposentadoria nenhuma. Minha aposentadoria vai ser uma merreca, aliás, eu nem vou receber, porque eu vou ter tantas outras rendas, já tenho algumas, mas eu vou ter mais ainda, que, tipo, vai bloquear minha aposentadoria. Tudo que eu estou pagando de aposentadoria hoje está indo para o lixo. Eu não vou usar nada, porque eu não quero morrer na miséria, ganhando migalha do governo. Eu quero, eu quero morrer que nem o rei Davi. Morreu Davi, e morreu Davi em ditosa velhice. Olha só o que diz assim, da Bíblia. Cheio de dias, riquezas e glórias. Com certeza o rei Davi não morreu recebendo a aposentadoria do governo, do Chacal Alckmin, do. O governo É esse fim de vida que eu quero para mim. Se deu para Davi, eu quero para mim também. Eu quero. Agora, aposentadoria não, mano. Vamos esquecer isso, porque isso aí é coisa de para aprisionar a mente de pobre. O governo diz, eu vou te dar segurança. Quando você ficar velho, eu vou te dar aposentadoria. Quanto que é? 50 mil a cada 2 meses. Agora, é o seguinte, se você fizer baita, aí corta, zera tudo. Nossa, mas tudo isso? o plano dele é para a pessoa não receber mesmo. Por isso que estão prolongando a idade. Aí 70 anos, a pessoa com 70 anos vai viver o quê? Um ano? Se estiver vivo, né? Se ainda estiver vivo, né? Vai receber uns meses só e vai morrer. Então é isso que o governo quer, né? Que a pessoa pague a vida inteira, quando chegar na hora de aposentar, a pessoa já está praticamente morta. Se ainda não morreu, como tu falaste, né? Então, pagou a vida inteira e depois não recebeu nada. Por isso que eu falei pro Naoko, olha, esquece esse negócio de aposentadoria que tu não vai receber. Tu tá com 22 anos, vamos chegar na fase do. Primeiro não vai chegar. Até lá, tu vai ter que estar com 150 anos de idade, vai receber milão por mês. E olhe lá, não vai receber. Esquece. Então, o negócio é o seguinte, é não pagar. Fazer de tudo para não precisar pagar essa porcaria. Tem que fazer o seguinte, conserta o balde, porque todo mundo nasce com os balde furado, fica com o balde bonitinho, depois você busca o jeito certo de encher ele. Qual que é o jeito certo? Fazer isso aqui? Não. A gente passa a maior parte do tempo aqui em casa fazendo isso aqui, ó. Comendo isso aqui.
mastigando, digerindo, porque o que tem aqui de promessa são mais de 8.000 promessas, e elas se cumprem. Tem mais de 2.000 anos esse livro aqui, não falha. Se falhar, eu estou na roça. Mas até agora está se provando o contrário, né? Que ele se cumpre, se cumpre. Quando a gente busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, que é essa palavra aqui, tudo o resto, todo o resto vai ser acrescentado. Tudo, tudo, tudo. É o jeito correto que eu vejo de conseguir patrimônio, né? Em vez de... Falando em acrescentar e não decrescer, tu já ouviu falar, eu vi hoje alguma coisa no Face, alguém prometendo resgatar 20% de tudo que foi contribuído no Chacai Roquei. Mas isso aí dá mesmo. Só que tem que voltar, né? O Brasil. Mas não é aquela coisa que a pessoa de 5 anos vai lá para o Brasil e saca 100%, parece, uma coisa assim. Não, não é 100% não. É, Então, acho que é 80%. o que ele está prometendo é 20% de tudo que já foi contribuído. Ou seja, se for 10 anos, 20 anos, 20% de tudo que foi contribuído. Já ouviu falar isso? Não, é só de ouvir falar, eu já tô, já sei o que é. Cuidado, por favor, cuidado, cuidado, cuidado. Só que aí você tem que pagar umas taxinhas, depois umas taxas médias, depois umas taxonas. Aí quando você vê, cadê quem foi que falou que você procurar já era. O que existe é o seguinte, o nosso grande inimigo, sabe qual que é? Não é nem o coisa ruim, não é nem o Satanás. O nosso inimigo, o nosso maior inimigo, mora dentro da gente, se chama nossa ignorância. Porque a nossa ignorância leva a gente a cair em vários tipos de armadilha. E é isso que é a nossa guerra. A gente tem que lutar contra a nossa ignorância. O que a gente não sabe, a gente tem que debelar e correr para cima para acabar com ela, acabar com a ignorância. E como que se faz isso? Muita coisa a gente não vai conseguir, tipo, aprender tudo. Não dá para aprender tudo, né? Mas dá para a gente saber quando a gente está na frente de uma armadilha ou não. De uma coisa que é realmente uma coisa boa ou não. Eu, particularmente, uma coisa que eu tenho aprendido. Eu escuto duas palavras, já sei. Eu tenho que ficar longe disso. Isso aqui não é coisa que eu tenho que estar, não. Por quê? Depois de viver uns anos aí, e eu sou daqueles curiosos, eu procuro aprender de tudo, principalmente das coisas que têm a ver com o futuro da gente, né? Com a futura aposentadoria, com rendimento e tal. Quando eu escuto esse tipo de conversa, eu já fico, opa, já caí muito nesses papos aí, não caio mais não. Isso é importante, porque, tipo, às vezes não interessa nem querer saber detalhe, é só manter longe, melhor coisa. E focar naquilo que é realmente importante, a gente aprender coisas que são realmente, que fazem diferença na vida da gente. Porque a vida é muito curta e tipo, a gente não tem tempo para aprender tudo e também a gente não vai sair do lugar se a gente ficar indo atrás desse tipo de conversa. É muito perigoso mesmo. E a gente está num país que a gente não conhece a língua, certo? Eu aprendi, igual estou aprendendo ainda, muita coisa eu sei, só que tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que é lógico, o Naok sabe muito mais que eu. Então, a gente está num mundo que não é o nosso, né? Então, tem muita coisa que a gente desconhece. E tem muita gente que se aproveita disso para enganar a gente. Essa que é a verdade. Para enganar. Porque a gente está num país que não é o nosso, e a gente está longe da nossa terra, muita coisa muda, está muita coisa mudando no Brasil, sempre as coisas, a mudança muito grande, então a gente acaba assim, tipo, não sabe mais o que está rolando lá e também não conhece as coisas que rolam aqui no Japão. A gente fica, tipo assim, ilhado, né? Isso é um perigo, isso é um perigo tremendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Eu vejo, assim, maneira de evitar cair em armadilha. Hoje eu posso dizer assim, tem uma, que é Mateus 6, a oração do Pai Nosso.
Jesus sabia disso, que a gente ia ficar numa situação assim, que é muito difícil a gente evitar cair numa armadilha, porque tem coisa que parece que o bagulho é, mas no final das contas não é. Parece que é bom, mas no final das contas é armadilha. Ele disse assim lá pelo meio da oração do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. O que é tentação? As armadilhas, coisas que se parecem, mas não é. Então a gente precisa da ajuda de Deus para isso aí. Porque se depender de nós mesmos, a gente está na roça. Está na roça. E eu peço socorro para Deus toda hora. Porque toda hora vem umas conversas aí que, meu Deus do céu. De vez em quando eu caio. A Casé me ajuda às vezes, né? Mas de vez em quando eu caio. Eu estou pensando até em deixar a parte de dinheiro tudo com ela, para ela decidir. Porque cada um, nossa, todo dia tá vindo aqui. Gente batendo na porta com. Bom, eu acho que os que eu fiz não é golpe, né? Eu espero, né? Se for. Mas a gente tem que ter muito zelo pelo patrimônio que Deus coloca na mão da gente. Muito zelo, sabe? Porque tem muito pilantra por aí com lábia querendo tomar isso da gente. Tá em muita, por isso que Jesus falou: não nos deixe cair nas armadilhas, mas livra-nos do mal. Livra a gente dessas pessoas más. Porque se depender de nós mesmos, a gente tá na roça. Como que a gente faz isso? Se aproximando de Deus. E se aproximando de pessoas que estão fazendo com o mesmo objetivo. Porque a pior coisa, você está num grupo de pessoas que você não conhece, que às vezes você, tipo assim, você sabe que tem pessoa mal intencionada ali. E principalmente, ó, uma coisa que eu vejo, que é perigoso, quando você está num grupo de pessoas onde o assunto é só grana, só dinheiro. Isso é um perigo. É um perigo. Porque ali pode sair de tudo que não presta. Não que eu seja contra o dinheiro, muito pelo contrário. Eu gosto de dinheiro. Eu gosto tanto que eu escravizo ele. Dou surra nele e digo para ele: tu vai ser meu escravo, vai trabalhar para mim o resto da vida e tu vai te multiplicar a força. Aí, ó, o que eu quero agora nessa célula de hoje é o seguinte: vamos pensar, vamos ver o que, tentar enxergar o que a gente tem de desinvestimento, quais são as rachaduras que tem no nosso pote, quais são os buracos que tem, que está tipo vazando dinheiro, tipo, por que o dinheiro não está parando? Porque está entrando, por que não está parando? Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa errada, né? É isso que a gente tem que focar primeiro. Antes de tipo, sair correndo, querer fazer um monte de investimento, correr atrás de zangueô, querer ganhar mais, porque às vezes não adianta nada. Ó, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Eu tenho 3 filhos aqui, certo? Quem me conhece sabe. Tenho Natsuo, Natan e Naoki. Meus filhos mais velhos são Natan e Natsuo. Natsuo e Natan. Eles são autistas. Eles têm uma deficiência cognitiva, certo? Em função disso, eles trabalham, eles se viram bem sozinhos, mas eles têm limitações, né? E em função disso, o emprego deles paga pouquinho, paga bem pouco mesmo. Ninguém aceitaria trabalhar pelo salário que eles ganham. Aí, mas mesmo assim, quem é que tem mais dinheiro aqui em casa? Sabe quem é? Meus 2 filhos, deficientes. Meus 2 filhos autistas. São os mais ricos de casa. Por quê? O balde deles não tem buraco. Eles não têm o que gastar. Tá entendendo? Entra e não sai, porque eles estão aqui no nosso ninho, eles não têm que gastar nada, eles não têm despesa nenhuma, então não tem buraco, não tem, sabe, para onde sair o dinheiro. E a gente cuida também dessa parte. A Casué cuida também dessa parte. E apesar de ser pouquinho, nem o Natan agora está ganhando o quê? Uns 80 mil por mês? É, por aí. 80 e pouco mil por mês, Natan, do meio, né? O Natan ganha um pouquinho mais, ele passou de 100 mil agora, 100, não 110 dele? 110, é. Então, mas mesmo assim, são os dois o canimote de casa. De vez em quando tem que pedir Não sai, emprestado. né? Porque não tem buraco, tá entendendo? Não tem brecha. Então, às vezes, não é o valor que você ganha, é para onde está indo, né? Por onde está vazando. É isso que tem que. Às vezes, a gente tem que estudar um meio de ter uma despesa menor
cessar os buracos, porque às vezes está indo para um lugar que a gente nem percebe. Para desinvestimento. O que é desinvestimento? Às vezes o dinheiro vai para alguma coisa que, em vez de beneficiar a gente, prejudica. Vício, por exemplo. Tem que tomar cuidado com vício, viu? Come dinheiro e come saúde. É buraco. Isso é buraco muito grave. Tem que resolver isso aí. Tira dias de vida, tira saúde, tira dinheiro. Não adianta nada querer ficar pondo dinheiro num balde que está cheio de buraco. A gente precisa descobrir isso aí. Outra coisa que eu vejo que é grave também, talvez mais grave que os impostos. O que é? Mentalidade errada. Mentalidade errada pode ser um tremendo de uma rachadura no nosso balde, ou no nosso pote de pôr óleo, pôr azeite, né? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. E a mentalidade não muda uma vez só. Ela é progressivamente mudada. Tem que ser progressivamente mudada, tem que ser progressivamente melhorada. Porque senão não vai adiantar nada. Uma coisa que eu recomendo, inclusive a gente vai ter que fazer isso aí, a gente vai ter que pôr meta, porque essa viagem que eu fui aí no navio, a próxima vez eu quero que todo mundo vá junto aqui. Dá para ir. E não é tão caro, não. É bem em conta. Eu tava fazendo, nessa viagem que a gente fez, 7 dias, por pessoa tinha plano a partir de 80 mil, com tudo incluso. Parece inacreditável, né? Mas 80 mil, 7 dias, com tipo as 3 refeições. É assim, é buffet, comer à vontade. Do bom e do melhor. Só de restaurante a gente já gastaria mais, se ficasse em terra. Aí você tem tudo ali, tudo. Tem piscina, tem show, tem atrações, tem passeio, tem tudo, tudo, tudo incluso. Pô, é de graça, de graça. Ainda vai aparecendo aquela paisagem espetacular. Rapaz, aqueles restaurantes chiques lá, tá tudo incluso. Não precisa pagar mais nada. A bebida alcoólica é paga à parte. É caro, se quiser, né? Mas não é obrigatório. E também suco natural fora do horário do café da manhã. Então, café da manhã, todo tipo de suco é de graça. Suco natural é de graça. Refrigerante também é pago, tá? Nem senti falta de refrigerante lá. Mas fora isso, tudo incluso. Cara, mas não tem serviço de quarto, de troca, de toalha, de coisa. Todo dia estão trocando, está tudo novo. Está tudo incluso no preço. Cara, não é possível. Está muito barato mesmo. E aí eu quero lançar o desafio aqui, né? Quem topa? A gente fazer uma estratégia para ir todo mundo junto. E outra, fazer uma estratégia para que ninguém sinta no bolso. Dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Isso também é uma mudança de mentalidade. Vamos parar com esse negócio que, tipo, não, vedando os buracos, as brechas, só isso aí já vai gerar uma renda, digamos assim, uma renda que a gente nem sabia que tinha, vai estancar o desperdício em muita coisa e vai fazer sobrar o dinheiro, vai fazer sobrar. E aí a gente vai poder fazer um bom uso disso, porque eu vi ali uma tremenda de uma oportunidade de mudança de mentalidade. Ali a gente vê que realmente tem coisa, tem um mundo que a gente não conhece e que compensa a gente subir de nível para alcançar esse mundo, essa realidade que a gente desconhece. Se eu tivesse essa oportunidade de ter feito uma viagem dessa quando eu era mais novo. Falei isso para o Naok, né? Eu com certeza estaria numa situação bem diferente, muito diferente. E a gente fica nesse mundinho nosso aqui, né, de correria, dia a dia, de fábrica e tal, e desconhece essas coisas boas que a vida tem pra gente. Desconhece. Fiquei pensando ali, puxa vida, eu devia ter feito a minha lua de mel aqui, num navio assim que nem esse. Eu devia ter feito mais passeio com a família, com meu filho quando era pequeno, numa, numa viagem dessa. E minha mentalidade teria mudado, teria mudado. É assim, um ambiente fantástico, cara, fantástico. E barato, muito mais barato do que eu imaginava. Acessível, acessível. Aí eu quero saber, né? Quem tá afim de subir de nível?
Eu. Tá? Eu vou sozinho. Hum. E aí, Danilo, tá afim de subir de nível? Tá afim de descer? O Bozo, ele já falou que ele quer ficar, né? Quer ficar, né? Então, bacana aí todo mundo junto. Bacana e tudo. A É. gente tem um primo lá em Nagano, né? Que o Não, vamos sim. estava falando, né? A gente convidar ele para ir junto. Convidar é bom, só que tem que a gente tem que orar muito, porque o camarada tá bem preso. Tá bem preso e ele agora tá mais preso ainda, com um monte de cachorro lá para cuidar. Meu Deus do céu. É que assim, a Eu, gente conviveu. Nossa, só uma parte. O Yasuo, ele não seria receptivo para estar com a gente nessa reunião agora? toda, Ah, quem sabe? Porque eu acho que seria interessante tudo isso também para ele. No caso, porque eu queria que ele fosse, você também queria que ele fosse, todo mundo acho que queria que ele fosse, né, junto. Então acho que seria interessante se ele estivesse participando também disso aqui. aí ele ia pensar e se esforçar, né? E a só é nosso primo, né? É nosso primo. É nosso primo em comum. Tá negando, a gente é da mesma cidade, a gente conviveu a infância ali mais ou menos junto. E hoje a gente está aqui no Japão, né? É porque, como eu falei lá, né, que quanto mais gente, melhor, né? Fica mais divertido, Ah, Uhum. sim, né? com certeza. Bem mais descontraído. Você está com família, está com os amigos, sabe? Você está num ambiente bacana, você está. Poxa vida, cara. Aí o Xará ia com a gente e ia ser da família também. Ia tá... Os amigos. Às vezes tem amigo que é mais chegado que irmão, né? É. Então, tipo, cara, isso é vida, isso é qualidade de vida, mano. E eu digo mais, bicho, isso aí não se mede com dinheiro, isso aí. Não é questão de dinheiro, a questão é de. A gente passa pela vida e eu tenho certeza que um dia a gente vai ser cobrado por isso. Eu te dei uma vida inteira, o que que você desfrutou da vida? Nada. Então, por que que eu te dei a vida, né? O que foi? Shhh. Vai ter o quartinho, aí, café, almoço e janta, come a hora que quer, e pudim e tal. E que nem um hotel também, né? A pessoa Exatamente. Uhum. É um resort, né? É que nem um resort. Um resort ambulante. O melhor de tudo é que é ambulante. Cara, mas nunca vi uma paisagem tão linda na minha vida, cara. Nunca. Não é a paisagem, é as paisagens, porque o tempo todo tá mudando, né? Não para de Uhum. mudar o tempo todo. Eu fiquei, E, sinceramente, aprofundando mais nesse assunto aí, qual a periodicidade desse cruzeiro aí? o tempo todo. Ano? Vai praticamente toda semana. Sério? Porque não é um cruzeiro, né? São vários navios. E são várias empresas. Ah, tem tanto assim? Eu pensei que era Tem- uma ou duas vezes por ano. Não, não, não. Não, tem bastante propaganda saindo aí. Vê se dá para ver aqui. Aqui, ó. Eu estou mostrando aqui. Esse aqui são 16 navios dessa empresa. 16 navios cruzeiro. Caramba, então. Vendo? Só essa empresa que tem 16 navios. Só que ele roda o mundo, né? Só que tem outras empresas. Essa aqui não é a maior, tá? E tem empresa grande, empresa pequena, empresa média desse ramo, né, de excursão de navio. Então, se procurar, não falta. Não falta. Por isso que é barato, né? A concorrência é grande, né? Concorrência, tem concorrência, sim. E, na verdade, a demanda hoje, a oferta é maior que a demanda. Eu vi muito quarto desocupado lá.
Então, eles ainda estão atrás de clientes, né? Aí, conforme o pessoal for descobrindo, tipo, a tendência é subir o preço, né? Mas isso aí faz parte do jogo. Inclusive, depois a gente pode conversar até para a gente fazer uma vaquinha para comprar um troço desse para gente. Ué, por que não? Verdade. Não é uma vaquinha, é uma vacona. Põe vaca É nisso. um curral. Muita vaca, mano. É vaca pra caramba. Mas não interessa. Porque, olha, a gente. É um curral inteiro. Não, então. Mas você pensa, eu estava estudando a história dessa empresa aí. Ela começou em 1970, o dono começou assim, com uma mão na frente e outra atrás. Hoje ele tem 16. 16 bagulho desse. Não é ele, né? Na verdade, virou um conglomerado, né? Gigante. Mas começa com uma pessoa, um sonho, uma vontade de ir para frente e com muita fé. Muita fé. Eu acho que o cara, para construir uma empresa dessa, tem que ter muita fé, bicho. Muita fé mesmo. Muito mais que eu tenho. Aí vem os colaboradores. Não, porque aí, tipo assim, a nossa parte, na verdade, basicamente é fé. O resto não é mais problema nosso. Tá entendendo? O resto vai acontecer. A menos que a gente esteja mal intencionado. Então, primeiro a gente crê. Crê. Porque, se Deus quiser, mano, nada é impossível. Nada, nada, nada. Não existe impossível. É isso que a gente tem que mudar a mentalidade nossa. A gente, às vezes, barra muita coisa de acontecer na vida da gente, coisa boa, por falta de fé, por falta de crer. Porque a gente acaba crendo no negativo e não no positivo. Quando é a próxima aí dele? Mas esse negócio aí, eu creio que só não está mais, digamos assim, a oferta está maior do que a procura. Eu acho que é porque a falta de conhecimento do povo. Que o pessoal que tem condição de ir não sabe que tem condição de ir. Ainda é pouca gente, né? Pouca gente que acha que, tipo assim, isso é coisa de rico. Então, É por Tem causa do aqui valor. O pessoal pensa que é preconceito, caro, já. né? Já tem um preconceito, né? Que, tipo, ah, não, isso não é para mim. Isso é para granfinagem. muita gente que tem condição de ir não sabe que tem condição de ir. Não é coisa de rico isso aí. Pelo menos de uma vez por ano, né? Para qualquer pessoa aqui no Japão é possível. Qualquer pessoa. Que seja assalariado, que não tenha zangueô, mas consegue. Consegue. Com certeza. Consegue. Pelo menos uma vez por ano Ele consegue. é claro que a gente tem condições. É esse que é o problema, Ah, né? sim, e outra coisa. Uma coisa que eu sempre perguntava, quando eu conversando com o pessoal lá, a gente que estava viajando lá, eu perguntava: você já viajou outras vezes? Cara, eu encontrei, acho que de cada 10 que eu perguntava, só um, no máximo um, dizia que não, já é mais de uma, não é a primeira vez. A maioria, tudo é a primeira vez. A maioria. Igual eu. Igual o grupo que estava com a gente. E assim, e o problema é que, tipo, você não sabia nem por onde, tipo, procurar isso aí. Eu tinha vontade, mas não sabia como fazer, né? Aí foi um amigo nosso, filho de um pastor, que falou, aí eu fui, ó, vê se tem vaga aí pra gente. E aí que a gente foi. Porque senão, eu tenho algum conhecimento de Nihongo, né? A questão do idioma também, pelo que tu falaste aí, né? Tem que ter alguém que sabe falar inglês, né? Não, tem brasileiro lá. Tem uma turma de brasileiro lá trabalhando. Funcionário, Ah, atendente. é? Tem. Trabalhando lá, é. Trabalhando, funcionário. Eu bati até foto com uns, eu fiz vídeo. Brasileiro mesmo. Eles têm praticamente todas as nacionalidades lá. Ah, Todas. Não tem desculpa agora. É, não tem. Na verdade, lá é mais fácil O se problema virar. só era isso, né? Não, o inglês ajuda, sem dúvida, tá entendendo? Mas dizer que você não consegue se virar lá, não, isso não. Claro que sim. Tudo consegue lá. Foi um monte de velhinha japonesa, sabe, batianzinha, e só fala Nihongo mesmo. Se viraram lá, começaram a pedir as coisas lá. Teve uma que encasquetou lá com a salada de fruta reclamando. Aí foram chamar uma funcionária japonesa para atender ela. Ela tinha um problema na cabeça, naquela velhinha, tá doidinha. Quando que Então, dá para se virar assim. Vixe, um lugar desse aí, cara. Inami, tu já planejou assim mais ou menos quando a próxima viagem?
Não, ainda não. Detalhe não, mas eu quero ir esse ano, sem falta. Final do ano, meio do ano. Tem em maio agora, né? O Golden Week. Hum. Tem. Nesse período fica caro, né, Naomi? Fica mais caro. Esse é um problema, porque sobe. Se for fora do feriado, um pouco antes, um pouco depois, já cai bastante. Que nem a gente foi agora, né? Que foi depois do feriado. Fica caro, em compensação, não dá prejuízo para nós, assalariados, né? Só que assim, você tem o Q, né? E não é muito tempo, né? Tá entendendo? Hum. Junta o fim de semana, junta mais um. Se de repente tem um feriado aí no meio da semana, tem o UQ, acabou. Resolvido o problema. Ia tirar uma semana. É. É um problema fácil de resolver. Vocês foram passar quanto tempo no Brasil a última vez? 3 meses? Mas eu fui de UQ, né? Mas a Danilza foi de demissão mesmo. Mas foi, né? Mas foi, né? Mas valeu a pena. Com certeza. Então, a pergunta para caso é quanto ela pagaria hoje para ela voltar no Brasil e poder conviver com os pais que já não estão mais aqui nesse mundo? O Ixi, dinheiro paga isso? Não paga, né? por isso que a gente tem que aproveitar. Hum. Não paga, né? Não paga. Se pudesse pagar o dinheiro inteirinho do mundo, pagaria. Mas sempre tempo que não volta. Então, a gente pensa que, não, porque, cara, a gente tem que primeiro ter uma Olha, tudo começa, sabe com o quê? Com a vontade. Querer. Isso é muito importante. A gente tem que querer, mas querer muito mesmo. Porque se não tiver isso, mano, esquece. Sabe por que que o Naoki ele tá estudando lá na Austrália, mesmo sendo de uma família pobre, a gente é pobre ainda, comparado com o que eu já vi por aí, eu sou pobre. Sabe por quê? Uma universidade de gente rica. Sabe por que que ele está lá? Porque ele queria muito. A vontade dele de ir para lá e estudar lá era muito grande. E ele não estava vendo, tipo, a dificuldade, ele só queria realizar o sonho dele. E, tipo, tá funcionando, tá dando certo. Ainda que, tipo, eu falei para ele, eu sou contra, bicho, porque esse negócio de faculdade, para mim, já era. Hoje você consegue aprender muito mais coisa, tendo um negócio próprio, às vezes lendo um livro, às vezes é convivendo com uma pessoa que tem um conhecimento bom para te passar. Faculdade, cara, já foi esse tempo. Ninguém mais precisa de faculdade para dar certo na vida, ninguém. Ajuda, pode ajudar alguma coisa, mas assim, não é fundamental. Não é fundamental, né? Não, não é. Já foi. Talvez foi. Talvez seja ainda para algumas áreas, tipo medicina, é necessário, né? Para essas áreas, né? Mas, tipo Mas assim, é que ele é determinado. Quando ele quer uma engenharia, coisa, Engenharia, né? Arquitetura. fora isso, bicho, a faculdade é. E ele está fazendo o quê? Comércio. Marketing e comércio. Cara, eu falei para ele, cara, aprende comigo. Eu sei mais que essa faculdade toda aí, todos esses professores juntos, modéstia à parte. Eu sei, porque, pô, sabe, a gente aprende, tem que aprender na marra. Agora, esses professores aí, mano, esse professor de sala de aula, sabe, não tiveram a vivência que a gente tem, né, na prática. Hum. Coisa que. É que nem a engenheiro quando sai da faculdade. Lá na Eletronorte tinha o engenheiro que era chefe de todo mundo lá. Aí, na hora de fazer as coisas, não sabia fazer nada. Não sabia fazer nada. Eu tive um professor chamado Agostinho. Eu também tive isso. Cara, esse professor aí, meu Deus do céu, ele era motivo de piada para todos os alunos. Mas depois, né? Depois que a gente conheceu as coisas. Porque na época lá era tudo verdade que ele falava, né? Não, sei lá, mas eu já na primeira aula, esse cara aí, pelo amor de Deus, Eu já fui saber depois, né? tinha que receber pelo menos metade do salário dele, porque eu sei mais que ele. Modéstia, todo mundo falava isso. Todo mundo da sala de aula falava isso. Mas, Pensa no mas o professor cara era muito safado. bem mesmo, cara. Na época eu não sabia, né? Mas depois que eu entrei na Eletronorte, diz que ele falava que
o vertedouro era lá que produzia energia elétrica. Na verdade, era só o vertedouro, não era nem a usina lá. Hum. Não sabia nada, o cara. Cara, só de teoria e mal é mal. Então, não precisa mais, cara. Hoje em dia a gente aprende é na prática. A melhor coisa que tem. Quebra a cara, às vezes vale mais que na faculdade. Do que esperar de. Ih. Mas aí, tipo assim, quer ir, vai. Mas ele queria muito, 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 muito. Tá bom. Vai lá. Faz o, faz o que você quer fazer. Se der certo, bem. Se não der certo, paciência. Porque o papai aqui não vai trabalhar mais nem um segundo a mais para bater no peito depois e dizer que você está ali porque o papai se esforçou. Não, não vou não. Você vai precisar de um milagre. Então, ora muito, porque você vai precisar de muito milagre. E os milagres estão acontecendo, né? Então, tá valendo, assim, pelo menos está sendo um bom aprendizado para ele. Deixa eu ver aqui uma. Aqui, mudou um pouquinho aqui. Mudou um pouquinho aqui o cenário. A gente foi para uma sala virtual de reunião. Aí sim, né? Então, e aí, ó, esse desafio aí, se todos toparem, a gente vai precisar de uma estratégia para chegar lá. Hum, Tapar os buracos, tá? Isso aí não é opcional, isso é obrigatório. A gente vai ter que focar em ter, inclusive, mais de um pote, que nem essa viúva aí fez. Ela foi. Sabe o que? Eu estava falando, né, antes do Bozo entrar, que os potes representam fonte de renda, além do que a gente tem já, né? Procurar fontes de renda. São potes para encher o azeite. Outras fontes, né? Outras fontes que não dependam da nossa presença, do nosso tempo. Fonte de renda, mas fonte de renda verdadeira, né? Não ilusão. E de preferência, emprestado, porque esses potes foram emprestados. Não era dela. Ela não comprou. Ela pegou emprestado. Mas o que estava dentro do pote, o que foi para dentro do pote, aquilo ali se tornou propriedade dela, o azeite, né? Que é o principal. hum. Na verdade, é esse que é o grande lance. A gente não precisa, às vezes, ter o dinheiro. A gente tem que ter a fé e crer que Deus vai encher os potes. E às vezes é pote emprestado dos outros. Eu estou disposto aqui a emprestar meus potes para vocês, se vocês toparem, né? Eu já estou emprestando, né, na verdade. Porque tudo aquilo que Deus me dá, eu estou passando. Eu não estou retendo nada. Só que aí eu passo e já peço mais para Deus também. Dá mais aí. Vai precisando de mais pote. Vocês podem usar. Tudo que eu estou passando, vocês têm que usar, na verdade. É para usar. Não é para ficar, tipo, no esquecimento. É por isso que a gente precisa, ó, fazer coisa para ter resultado prático rápido. Tem a questão da feijoada, que não morreu, tá, o projeto. Que a pessoa que ia fazer não deu certo, tá? Porque depois nossa, é um casal. Cara, eles fizeram uma outra feijoada depois que eu, sinceramente, eu desisti de passar para eles. Passou até mal. Não, foi muito ruim a feijoada. A primeira vez que eles fizeram a feijoada foi ótima, excelente. Mas a segunda feijoada foi, nossa, foi uma tragédia. A Mas pior feijoada que eu já comi na vida. Aí tinha outro senhor, né, que aqui de Hamamatsu, né, que eu estava precisando conversar com ele e voltou para o Brasil. Durante essa viagem ele resolveu voltar de vez para o Brasil. Aí pronto, não deu certo também. Mas está de pé. Porque o que acontece? Falei pro Bozo isso ou não? Acho que nem falei, né? não sei. É que é o seguinte, a gente vai fazer uma vaquinha para fazer uma feijoada. Uma feijoada, assim, para todo mundo, tá entendendo? Sim, sim. Come, né, Bozo? Já, já. Para não sair pesado para ninguém, e aí a gente vai ter feijoada para comer o dia que quiser e a um custo baixo, bem baixo mesmo. Isso é uma das maneiras da gente já eliminar algumas despesas, né? E E ganhar o isso é tempo também. treinamento, tá? Isso é treinamento. E mão de obra, né? Tempo. Outra coisa, gente, só para encerrar aqui,
Já está passando de 1 hora. Ixi, já vai para 2 horas. Esse azeite que ela estava despejando, ela tinha o pote dela e ela colocando azeite nos outros potes que ela pegou emprestado da vizinhança. Esse azeite aí representa recursos que Deus dá para a gente. O azeite, ele tem um significado muito forte no Velho Testamento, no Novo Testamento, porque ele representa unção, ele representa bênção, ele representa a presença do Espírito Santo. E representa riqueza, porque é caro, é um produto caro, não é barato. Naquela época, muito mais ainda. E Deus dá coisas para a gente que não é só questão de, tipo, recurso financeiro, né, que ele dá. Não é só riqueza material, mas ele dá todo dia para todos nós, para todo mundo, todas as pessoas do mundo recebem tesouro de Deus e muitos nem percebem isso. Todo mundo recebe 24 horas todo dia, enquanto estiver vivo. Isso é um azeite muito precioso que todas as pessoas, todos nós estamos recebendo. A questão é onde que a gente está colocando, em qual pote que a gente está colocando esse tesouro que a gente está recebendo, esse tempo que a gente está recebendo. É isso que a gente tem que ver. Como que está sendo usado esse recurso que Deus está dando para a gente todo dia. A gente tem que saber usar bem e tem que saber aonde a gente está colocando isso. Porque Para provavelmente onde está indo, né? a gente tem que ver se esse pote onde a gente está colocando esse precioso tempo, ele não está furado. Tem que ver se não está rachado. Porque a gente tem que ter tempo de qualidade para viver. Não para sobreviver, para viver. E viver bem. É para isso que ele está dando para a gente. Então, vamos ver aonde que o nosso tempo está sendo usado. Acho que aqui no Japão, a maior parte de nós usa a maior parte do tempo no trabalho, né? Uhum. E isso pode ser um pote furado. Porque é um trabalho que, na verdade, é um trabalho escravo, né? Uhum. Eu quero voltar depois de falar sobre esse assunto aqui, porque ela fala do marido dela, né? O defunto, o finado. E ela diz assim que o cara tinha temor de Deus, era um homem que temia Deus aqui no... Ela falando para Eliseu, né? Que era um profeta. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ele temia Deus. Ele tinha conhecimento da palavra até. Só que eu não tenho outra palavra, tá? Para descrever um sujeito desse. Mas era um infeliz, desgraçado. Por quê? Como que um cara que conhece a palavra, ele primeiro não colocava em prática, porque ele se endividou até o último fio de cabelo. O que na versão acho que do Luiz aí leu que era servo, né, para se levar como servo, na versão que eu tenho, está como escravo. Os credores apareceram lá e disseram o seguinte: teu marido morreu devendo um monte de dinheiro para a gente. Agora é o seguinte, você não tem como pagar, eu vou levar os filhos de você, os teus filhos, como escravo, para eles trabalhar como escravo até o fim da vida, porque senão não tem como pagar essa dívida. O desgraçado do marido morreu, só deixou dívida, não deixou nada de patrimônio, irresponsável, inconsequente, e a família se ferrou depois que ele se ferrou, depois que ele morreu, né? Então, olha só, a irresponsabilidade desse sujeito aí. Ó, vou falar isso aqui com os homens, tá? Os pais de família daqui, e desses que vão estar vendo esse vídeo depois. A obrigação do homem, do pai de família, é prosperar. Porque senão, vocês vão estar ferrando com a família de vocês, com os filhos de vocês, com a mulher de vocês. Vocês vão estar ferrando com o futuro da família de vocês. Então, a obrigação nossa, como homem, é prosperar. Isso não é obrigação da mulher, é obrigação do homem. Tá? Eu acho assim, a gente tem que levar muito a sério isso, muito a sério. Porque a função do homem é ser o sustento da família, é ser a fonte de segurança financeira para toda a família. E uma coisa eu vou falar por experiência própria. Não adianta a gente querer correr atrás de ralar, de se lascar, de trabalhar, de correr atrás de zangueô, correr atrás de bico. Isso aí é necessário por um tempo só, não para sempre. Na verdade, isso aí tem que ser eliminado o mais rápido possível. Tem que correr, enquanto tiver só isso aí, vai atrás, mas com a mentalidade de que isso tem que ser
num tempo curtíssimo, o mais curto possível. Entender que a gente tem que mudar a mentalidade para poder avançar, para obter outro tipo de renda que não seja esse tipo de, tipo, vender o seu tempo, né? Porque isso aí é uma renda amaldiçoada, amaldiçoada. A prosperidade, ela vai muito... Escraviza, né? Quê? É que escraviza a pessoa, né? Escraviza, escraviza. Uma, Talvez até inconsciente. é, é uma, é uma renda que liberta e não uma renda que escraviza. É isso que a gente tem que correr atrás. É fácil? Eu acho assim, o que que é fácil na vida? Fala a verdade. É fácil a gente ralar, de acordar cedo, dormir tarde. É fácil? Não, não tem nada fácil. Hum. Não é nada fácil. Só que assim, eu prefiro fazer as coisas que compensam mais. Que no caso, aprender. Enquanto a gente estiver alimentando a ignorância, a nossa ignorância, que é o nosso maior inimigo, a prosperidade não vai acontecer na vida da gente. A gente tem que entender que nosso inimigo mortal é a nossa ignorância. E a gente precisa lutar. Lutar com todas as forças contra ela, contra a nossa ignorância. Porque é isso que faz com que a gente não saia do lugar. É isso que faz com que a gente empobreça. É isso que faz com que a gente fique longe da prosperidade. Tá bom? Esse cara aí, esse marido dessa mulher, é um desgraçado. Viu? Deus que me perdoe, mano. Você é um desgraçado. Morreu deixando só dívida. Aí, tipo assim, o cara tinha família. Isso, tipo, eu acho que ele era preguiçoso também, porque, tipo, eu acho que esse cara não trabalhava. Porque, tipo, o cara, se o cara trabalhasse, pelo menos sustento da família, ele providenciaria. E, tipo assim, sei lá, era uma pessoa inválida, sei lá, um cadeirante, só pode ser, sei lá, que não tem justificativa para isso. Ou ele era uma pessoa que tinha alguma deficiência grave, ou ele era um tremendo de um preguiçoso e ficava pegando dinheiro emprestado, né, para poder viver. Sei lá, de repente ele era um patinqueiro aí da vida. Mas tudo se resume na questão da mentalidade, né? Porque tudo é questão da mentalidade da pessoa. Porque por mais que a pessoa seja, como se diz assim, tem uma boa renda, mas se não tiver uma boa mentalidade, não vai adiantar muita coisa também. É, é o balde furado, né? A mentalidade errada, ela pode ser um tremendo de um buraco no pote. O pote não tem mais nem fundo, é só buraco. Não adianta nada. A mentalidade é a nossa grande inimiga, que também está ligada com a nossa ignorância, né? A gente só não melhorou ainda mais porque a nossa ignorância não deixa. Então ela é nossa inimiga. Olha, a gente tem que odiar a nossa ignorância, mas tem que odiar assim com muita raiva mesmo. Porque se não tiver uma raiva muito grande, a gente não vai gerar energia para combater ela. E ela vai estar sempre tomando conta da gente. É uma revolta. Revolta. Revolta total. A gente tem que ser revoltado total com isso. Eu sou meio doido com isso, porque eu sou meio viciado em aprender. Porque eu vi que, cara, isso aí, sem essa vontade louca de querer debelar a própria ignorância, não dá certo as coisas. Não dá certo. E é uma ordem de Deus isso aí também. Deus não mandou a gente se lascar de trabalhar de sol a sol. Ele falou isso para Adão como uma punição. Mas uma punição que era, tipo, não era para sempre. Ele já até providenciou a solução para isso aí. Mas ele deu uma ordem para a gente cultivar e proteger aquilo que ele dá para a gente. Lá em Gênesis 2:15, né? Ele deu uma vida para a gente cuidar, deu uma família, deu recursos, dá tempo, dá 24 horas todo dia para a gente. E a gente está cuidando disso. E uma coisa que eu, assim, o meu foco é mais assim com os homens, tá? Porque as mulheres dependem de nós. E tem que depender, tá? Então, se o homem vai mal, cara, nada vai bem na família, nada vai bem. Então, às vezes, o que a gente precisa ouvir é palavra dura, não é tapinha na costa. Para a gente ir para frente, a gente tem que aprender a ser homem.
aprender a, a guerrear, lutar contra a nossa própria ignorância, para que a nossa família não padeça aqui nessa terra, né? Porque, fala a verdade, o homem sozinho se vira, né? A gente se vira. A gente não Hum, precisa de mulher para sobreviver. Ninguém precisa, homem nenhum precisa de mulher para sobreviver. Ah, eu quero ter uma mulher para ter uma segurança na minha vida. Não existe isso. O cara fala isso, ele é um gay, né? Não é homem. Agora, a mulher precisa ter essa segurança no homem. Tá entendendo? Então, a gente tem que entender o nosso papel de homem hum, e levar a sério isso, né? E hoje em dia está muito esse negócio de direitos iguais. Ah, todo mundo tem que trabalhar, a mulher tem que trabalhar para pôr dinheiro em casa. Cara, isso é uma coisa que traz um monte de problema, viu? Que a mulher, a mulher, na verdade, ela quer ter um homem próspero. É isso que ela quer. O sonho de toda mulher é ter um homem bem-sucedido com ela. Pode perguntar aí. Qualquer mulher. Pergunta se não é isso. Não tem problema começar pobrezinho, mas o sonho dela é que o homem dê certo na vida. O sonho dos filhos é isso. Quem tem gato, cachorro, até o cachorro, o gato, eles querem que o dono prospere. hum, O sonho da nossa mãe, dos nossos pais, é esse. Você quer saber? É isso que Deus está esperando de nós homens, que a gente prospere. E Ele está fazendo de tudo, está fazendo a parte dele. Nós não estamos fazendo a nossa. Nós somos uma vergonha, fala a verdade. Nós somos uma vergonha. E a gente tem que ter consciência disso. É muito sério isso, é muito sério, sabe? E a gente precisa, não é querendo ofender, não. A gente precisa tomar vergonha na cara. A gente precisa tomar vergonha na cara. Porque a prosperidade, na verdade, só não aconteceu por culpa nossa. Só. Isso é possível. Só que a gente primeiro abre a boca para falar coisas que, em vez de fazer a nossa fé aumentar, ela diminui. E as palavras têm poder de se transformar em realidade, né? Então, a gente precisa dar exemplo. Todo mundo tem uma mulher aí atrás, do lado, que está esperando a gente dar um bom exemplo. Não só para ela, para os nossos filhos. Para que os nossos filhos sejam também pessoas bem-sucedidas, sejam prósperos, né? E que a gente possa ser exemplo para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, porque está faltando isso no mundo, está faltando. hum. Exemplos, bons exemplos a seguir. Para que outras famílias, né? Outras pessoas sejam abençoadas também. É. Que às vezes está parado na gente, né? Às vezes a nossa família está parada por causa disso aí. Não prossegue, não propaga por causa disso, que a gente não está fazendo nada. A E gente é tem que por isso. ver se a gente está crescendo, evoluindo ou não. Pouquinho que seja. Se não tiver, cara, tem um problema sério aí. Eu não sei outra maneira de crescer que não seja buscando sabedoria, conhecimento e, principalmente, buscando saber como a gente faz para agradar mais a Deus. Porque disso aí tudo, vem tudo vem daí. Ah, mas isso é espiritual demais. Cara, a prosperidade, inclusive a prosperidade financeira, ela é 100% consequência do espiritual. 100%. Assim como a miséria, ela tem raiz espiritual. Tudo é reflexo do mundo espiritual. Tudo. A prosperidade, a pobreza, as coisas boas, as coisas más que a gente vê, que a gente tem, é tudo consequência do mundo espiritual que está aqui, que a gente está imerso nele, que a gente não vê muitas vezes, mas que comanda o mundo físico que a gente vive. Comanda até as nossas finanças, até o dinheiro, até os nossos investimentos, comanda tudo. O espiritual comanda tudo. Então a gente. E outra, nós somos seres espirituais, querendo ou não. Querendo ou Hum, não. Quem que não quer viver para sempre? Sabe? A gente quer viver para sempre porque a gente é espírito. A gente é um ser espiritual com corpo carnal provisoriamente. Depois desse corpo, a gente vai continuar existindo espiritualmente. Mas a gente nós somos seres espirituais. E o mundo
real não é o mundo que a gente vê. O mundo real é o mundo espiritual que a gente não vê. Mas que a gente vê só as consequências dele aqui. Então, tipo assim, ser espiritual é ser bem real, ser bem realista. Eu estou aplicando isso, tá? Eu tô comprovadamente eu estou vendo que realmente isso é pura verdade. Como melhorar de vida? Buscando fazer a vontade de Deus. Como que vai ser isso na prática? Ele vai mostrando passo a passo. Para mim, pelo menos, para a gente, está sendo assim. E está sendo assim, excelente. Porque não está acrescentando dores, sabe? Um dos trabalhos que eu sei que eu tenho que aumentar, eu tenho que fazer mais, é isso aqui, esse tipo de reunião, porque é muito triste a gente ver pessoas que precisam, tipo, aqui vocês são privilegiados, porque a gente está junto, está conversando sobre assuntos importantes para a nossa vida, mas tem muita gente que não está aqui, muita gente que precisaria estar aqui. Então, ó, tudo que a gente faz tem que ser multiplicado, tem que ser divulgado, Compartilhado, né? compartilhado. A gente tem que transbordar na vida das outras pessoas. Exatamente. E tem que dar bom exemplo. A gente tem que ser Testemunho. testemunho. A gente tem que dar bom testemunho, ser exemplo e viver aquilo que a gente fala. Não adianta nada Vida. falar e não É. viver, né? Não Pois adianta é, nada. para chegar a esse ponto, a gente tem que ser o exemplo, né? Então, tipo, eu não sou um exemplo ainda, então eu tenho um longo caminho a percorrer ainda. A oportunidade que Deus deu para mim, Ele não deu porque eu sou melhor que nenhum de vocês. Nenhum. Mas não sou melhor que ninguém. E eu sei disso. Mas Ele dá, às vezes, para o que menos merece, para mostrar para os outros que Provável. 100% possível. 100% possível. É só a gente abrir Ele o olho e escolhe o entender improvável. o que é realmente que a gente tem que fazer. Ó, estudar, a gente está cheio de brecha obrigatória, entre aspas, que na verdade tem meio de ficar, de resolver isso aí, que são a questão tributária. Rapidinho, só para encerrar aqui. Eu tenho a pessoa jurídica, o dinheiro entra na pessoa jurídica, o lucro entra lá, e aí, para entrar para mim, o que acontece? Quando entra na pessoa jurídica, já tem um imposto, né? De pessoa jurídica. Imposto de renda sobre pessoa jurídica. Mais ou menos um terço do lucro fica com o governo. Aí tá. Fica dois terços na empresa. Se eu quiser que esse dinheiro venha para mim, como pessoa física, assim, arredondando a grosso modo, na verdade é um pouquinho mais que isso. Metade desse valor vai com o imposto. Porque vai chacarroquê em dobro, vai imposto de renda, vai imposto municipal, tererê, tarará. 50% vai para o governo. Então, tipo assim, o que entrou já ficou um terço de imposto pessoa jurídica, ficou mais. Aí ficou dois terços, desses dois terços ficou um terço para o governo e ficou um terço para mim. Tá entendendo? Olha só. Aí, imagina só. Aquilo que Deus dá de bênção para a empresa, que eu digo assim, bênção seria o lucro, né? O dinheiro que entra de lucro na empresa, só um terço que vem para mim, no final das contas. Você não acha que isso é um negócio meio estranho? Como fazer para que, tipo, a bênção que vem de Deus venha de fato para mim? Pelo menos se não for 100%, mas alguma coisa próxima a isso. É o que eu estou fazendo, porque assim, na verdade, qual é a minha maior despesa hoje? Meu filho mais novo, faculdade do meu filho mais novo. E tem outras despesas do cotidiano, né, que eu tenho, que como a empresa é minha, eu consigo empurrar bastante coisa para a pessoa jurídica. Não sai do meu bolso. Tá entendendo? Tem mais coisa até que eu poderia colocar e não coloco ainda. Mas já ajuda bastante. Então, esse tipo de conhecimento aí, eu acho que assim, é mais importante do que querer ganhar rios e rios de dinheiro. Meu salário na empresa bruto é 155 mil, líquido dá uns 120, talvez menos até. Menos. E eu não quero aumentar meu salário, porque eu tenho outras fontes de renda.
E esse salário que eu recebo da empresa, ele é extremamente tributado. Então, para mim, não interessa aumentar esse salário. Eu quero ter outras fontes de renda e quero ter salários indiretos, né? Que esse aí é melhor. Quanto mais aumentar o teu salário, mais tu vai pagar de imposto, né? É. E imposto disfarçado tem também, né? O chacarroquinho é um imposto disfarçado. E é o pior dele, né? Porque é o dobro do que a gente paga, né? Soma o meu, soma o que a empresa paga. Cara, é um absurdo. Absurdo. Eu não quero pagar chacarroquinho, eu não quero pagar aposentadoria. Sou obrigado a pagar, então eu vou pagar o mínimo possível. Eu recomendo, assim, para quem é jovem, que procure ficar isento de toda contribuição previdenciária. E busque criar fonte de renda de modo que não precisa se preocupar nem na velhice, nem na juventude. Com 2, 3 anos é possível resolver todo o problema financeiro da vida inteira. Contribuição previdenciária social, né? Porque se for privada, até que compensa. É, ajuda, mas assim, na verdade, tem coisa bem melhor. Bem É, melhor. tem. Mas pelo menos como Agora, para nós, né, que estamos nessa faixa de idade aqui, acaba sendo uma boa opção. Mas para quem é jovem, tem uma opção bem melhor. Criar fontes de renda que vão, tipo, gerar dividendo pro resto da vida, né? E sem precisar esperar chegar na velhice, sem esperar se aposentar. É possível e tem exemplos que dão certo, que a gente tem na mão, que é só a gente pesquisar um pouquinho, dar um pouco de trabalho, dar um pouco de tempo, aquela questão do tempo, como a gente está usando. Por exemplo, a gente falou sobre kibbutz, né? Eu acho que não tá. Quem? O Bozo acho que não estava, né? Quando a gente falou sobre kibbutz, né? Comunidades que existem até hoje ainda lá em Israel, que são comunidades comunistas, socialistas, mas que deram certo. Mas por que deram certo se são socialistas, comunistas? É porque, na verdade, os kibbutz são grupos pequenos de pessoas que funcionam como uma família. Por exemplo, se alguém da família chega aqui em casa, a gente não vai ficar cobrando as coisas. A gente vai receber com alegria, né? O que é de um é de todos. Isso é uma sociedade socialista, comunista, que dá certo, porque a família tem que ser assim. Aqui em casa é o seguinte, ó, todo mundo tem renda, todo mundo. Só quem não tem renda é os 2 gatos de casa, só. Só dão despesa, por sinal. Mas todo mundo tem renda, então não existe o meu salário, o teu salário, o salário do Naok, do meu filho, não. É o renda da família. Soma tudo é renda da família. E a família tem um patrimônio. Tá entendendo? Isso é uma sociedade socialista, comunista, que tem que ser mesmo. A família tem que ser um só. Não tem que ser, não, é meu, é teu, não. Nós somos uma. Quando a gente, por exemplo, quem está financiando, na verdade, o Naok na Austrália, não é eu, pessoalmente, como pai, sozinho. É principalmente eu, porque eu sou cabeça. Mas toda a família está apoiando. Toda a família, que a gente está Exatamente. junto, né? Então todo mundo está apoiando. Porque se não for assim, a gente perde a força de união da família. E o Bozo falou, né? Por que é bacana a gente passear assim, todo mundo junto? A gente sente a força da família, né? Quando todo Hum, mundo junto. A gente vê que a gente é um grupo que, puxa, a gente tem força. A gente tem valor. Se fica cada um para um lado, cara, não dá certo. E uma coisa que, infelizmente, né, acontece muito hoje em dia. Famílias que é todo mundo, cada um para o seu lado. Cara, isso aí é terrível, porque quebra a unidade e quebra a força da família. Não, o que é meu, o que é da mulher, cada um tem essa, não tem, não mistura nada, é tipo assim, a gente só divide o quarto, mas na verdade é cada um por si. Não tem união, não é família, não é uma comunidade unida, uma comunidade socialista. O kibbutz é isso. É uma pequena comunidade, não pode ser muito grande, porque senão não dá certo, que vira uma família, né? O que é de um é de todos. O que é de todos é de todos. E todos se hum. ajudam. Até, tipo, chega a hora de não, agora eu vou conseguir ter minha própria família, já tenho um patrimônio, já vou poder seguir meu caminho, né? É um berçário para quem está buscando a prosperidade.
Então, esse grupo aí, esse grupo aqui que a gente tem é para trocar esse tipo de conhecimento, sabe? Primeiro, a nossa família, a gente tem que ser unido como família. E depois, a gente tem que entender que todos da família têm que crescer. E o líder, no caso o homem, o pai, o marido, a gente tem um compromisso com a felicidade de cada um dos membros da nossa família. É obrigação nossa fazer com que a nossa mulher, os nossos filhos sejam pessoas felizes. Isso é missão nossa. Se a gente não consegue isso, nosso papel não está cumprido. Todo líder tem essa obrigação, né? Todo líder tem essa obrigação. E é muito bacana a gente ver isso acontecendo. Gente, a gente vai ficar por aqui. Foi muito bom Uhum. que a gente pôde aprender aqui. A gente precisa começar a partir para prática, né? Certo. Exercícios práticos. E o desafio está lançado, né? Colocando no dia a dia, né? Um pouco do que aprendeu. É. É só Nosso assim. inimigo é a nossa ignorância. Nossa grande inimiga se chama nossa ignorância. Não vamos tirar isso da cabeça. Como a gente está usando, onde a gente está colocando o precioso recurso que a gente está recebendo todo dia, que é o tempo nosso. Onde que está indo? Vamos analisar isso aí. Não existe nenhum rico que não dá valor para o seu tempo. Não existe nenhum pobre que dá valor para o seu tempo. Todo miserável despreza o seu próprio tempo. E não existe nenhum rico, um rico não só financeiramente, mas um rico no sentido mais completo da riqueza, que é... Riqueza tem três pilares, né? Eu sempre falo isso. Que é bom relacionamento, boa saúde mental, espiritual e física e liberdade. Não existe riqueza sem liberdade. Não existe o cara pode ter o dinheiro todo do mundo, mas se ele não tiver liberdade, ele não é rico, ele é pobre. A gente tem que ter liberdade, principalmente liberdade espiritual, ser livre deixar de ser escravo do pecado, ser livre mentalmente, ter liberdade de questionar as coisas, liberdade intelectual, liberdade física, liberdade geográfica, que aí sim envolve a liberdade financeira, né? Aí que o dinheiro Uhum. pode ajudar. A gente precisa ter essas três coisas: liberdade, saúde e relacionamento. Bom relacionamento. Relacionamento interpessoal, relacionamento intelectual e relacionamento espiritual. Isso é riqueza. E o dinheiro só ajuda em um fator, que é a liberdade, né? Mas o resto não conta tanto. O principal, eu acho que é a liberdade, né? Liberdade em todos os sentidos. Não tem coisa melhor. Vocês não nasceram para ser escravo, nasceram para ser livre. O ser humano nasceu para ser livre. E foi com esse objetivo que Jesus Cristo veio aqui na Terra, para trazer primeiramente a liberdade espiritual, que é o que aprisiona, que tipo faz a gente ser escravo de uma mentalidade errada e consequentemente ser escravo de verdade mesmo. Então vamos focar nessa liberdade e buscar energia para se revoltar com a nossa situação atual, cara. Porque senão não vai sair do lugar. O primeiro passo para a libertação da escravidão é ter a consciência que está na escravidão. Enquanto não tiver essa consciência, não tem como, né? Como diz Exatamente. assim, dizem, né, que Moisés falou isso, né, cara, foi moleza tirar o povo do Egito. O problema foi tirar o Egito do povo. Isso aí que é o que eu não consegui. Ah, eu preferia estar lá porque a gente era escravo, mas tinha o que comer. Agora, Tinha cebola lá, tinha cebola. Cara, ter saudade de cebola, pelo amor de Deus. Tinha o quê? É isso. o que é que tu falou aí que a Dali está perguntando? Eu também não escutei. Cebola? Cebola. Eles tiveram saudade das cebolas do Egito. Ah. É, cara, eu digo, eu não acredito. Quando eu li isso, não, tá erro de tradução, cara, não é. Eles estavam com saudade das cebolas do Egito. Brincadeira. Ô Luiz, você sabe a história do povo Não, que não. foi tirado do Egito?
Não. Então, ó, isso aí é um aprendizado importante, tá? Eu vou te passar depois, é no Êxodo, livro de Êxodo. É bom, inclusive, ler, tá? Esse livro aí é muito bom para dar uns códigos poderosos para a prosperidade. O povo que entrou no Egito com um tapete vermelho. A história de José você leu, né? E, José do Egito. Então, eles entraram ali com tapete vermelho no Egito, certo? Daquele jeito lá, fantástico. hum, Só que aquele povo ficou 400 anos no Egito e viraram escravo nesses 400 anos. Como é que pode, né? A família do primeiro-ministro acabou virando escravo. Os descendentes, os parentes. Por que que aconteceu isso, né? E aí eles começaram a reclamar para Deus. Oh, Deus, socorre a gente. Eles estão maltratando com a gente, estão fazendo a gente de escravo. E Deus ouviu. Só que, cara, a gente vai tratar disso de outra oportunidade, porque tem muita coisa para aprender aí, muita coisa, muita coisa. Mas lê lá no livro de Êxodo, é a continuação da história de José. Vai tomar um susto. E eles reclamam que estavam com saudade da cebola. É nós, beleza? tá Tem certo. uma pergunta? Não, por enquanto não. Tá, beleza. Vamos procurar se encontrar pelo menos uma vez por semana, né? Tá bem puxado, Uhum. parece. Para mim, assim, eu consigo ajustar meu tempo, né? Sem problema. Aí é mais com o Yamaguchi aí, né? E vamos ver É, se a gente consegue trazer mais gente aqui para essa sala, né? certo. Eu queria o Yasuo com a gente. É, né? Conversa Ah, com eu vou ele lá. tentar com ele, Conversa é. com ele. Eu conversei com ele lá no... quando a gente foi lá, né? Ele até ouviu. Só que eu não sei se ele ouviu, entrou por aqui, saiu por aqui. Mas tá valendo. Mas o bicho é muito, cara, é muito desligado. Mas, quem sabe, né? Ele não. Não, é sim, mas tá valendo. Que isso? Uma hora Deus trabalha no coração dele. Mas o Yasuo é muito gente boa. Ele é aquele jeitão dele, né? Mas ele é simples, né? É, não É, mudou mas nada ele, aquela cabeça dele. ele tá com os cachorros e com o quintal lá, cara, com a horta para cuidar. Vixe, que ele diz que agora é o paraíso para ele lá. Ele mora no quintal e os cachorros na casa. É, os cachorros moram dentro da casa e ele mora no quintal. Na casinha dos cachorros. E ó, E diz que tá feliz da vida. Beleza, gente, foi um prazer. A gente Obrigado aí. encontra aí no Obrigado. próxima oportunidade, tá bom? É, tá Abençoe certo. todo mundo. E vamos debelar nossa ignorância, que é isso que está matando a gente, é isso que está fazendo com que a gente fique longe da prosperidade, a sonhada prosperidade. Tá bom? Grande Tá certo. abraço e a gente se encontra aí no próxima reunião. Valeu. tá certo. Tá, muito Obrigado aí. obrigado. Falou, obrigado aí. Tchau. Tá, Boa noite para obrigado. você. Bom Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Onde é que